Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que pode receber o título de As Artimanhas dos Adúlteros, ou do adúltero. Ela se encontra na sequência da seção anterior, obviamente, no sentido de repetir o tema. Aqui, nesta seção, nós vamos entrar nas minúcias das palavras, dos pensamentos, melhor informando, dos pensamentos presentes no adúltero ou daquele que conduz o outro, que propõe ao outro o pecado do adultério. Nós nos encontramos nessa parte introdutória da sessão, estamos, portanto, nos 5 primeiros versículos e hoje nós vamos meditar o capítulo 7º, versículo 2º do livro dos Provérbios, que diz assim para nós: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a pupila dos teus olhos. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, está dirigindo para nós esta exortação. Aqui as palavras do sábio e do pai amoroso que cuida, que educa, que ensina o seu filho a fazer a vontade de Deus. Neste caso é o próprio Deus que está dirigindo a sua palavra para nós. É Deus mesmo. Ouçamos o Senhor falar para nós, tal como neste provérbio. Guarda os meus mandamentos e vive. O Senhor está direcionando a sua ordem para nós. Se queremos viver, guardemos a palavra do Senhor em nós. E a minha lei como a pupila dos teus olhos. A lei de Deus ser guardada como a pupila dos olhos, dos meus olhos. É assim que nós devemos nos relacionar com a palavra do Senhor, com os mandamentos de Deus, com o ensinamento eterno que o Senhor nos dirige. Este versículo, portanto, aprofunda a exortação iniciada no anterior. Lembremos-nos que no versículo anterior, ou seja, Provérbios capítulo 7º, versículo 1º, o autor dizia: Meu filho, guarda as minhas sentenças e conserva contigo os meus mandamentos. Aqui ele aprofunda. Aqui ele está dizendo de que modo que devem ser guardados os mandamentos. Os mandamentos devem ser guardados para que se tenha vida. A finalidade é essa. Então, isso significa dizer que os mandamentos precisam ser guardados com vivacidade. Nada de guardar os mandamentos em espírito de lamentação, em espírito de murmuração, reclamando. Isto não significa guardar os mandamentos. Isto, na verdade, significa fazer da palavra de Deus um peso para a sua vida. Significa pegar-se à letra morta da palavra de Deus. Não é deste modo que Deus quer que nós guardemos. Ele quer que nós guardemos os seus mandamentos com vivacidade, ou seja, com espírito de agradecimento, com um desejo verdadeiro e intenso de realizar a vontade de Deus, reconhecendo que é nisso que se encontra o nosso bem, o bem da nossa vida, o bem da nossa alma. O hebraico, portanto, usa o verbo verrié, que significa viverás e viverás, como consequência direta da observância. A vida verdadeira está ligada ao mandamento. Não se trata apenas de prolongamento biológico, mas de plenitude de vida e de vida em comunhão com Deus. Trata-se disso.
vida sem fim, vida eterna, vida em profunda comunhão com Deus. É desta vida que a palavra de Deus está falando aqui. A metáfora da pupila dos olhos é de uma ternura impressionante. O que é a pupila? A pupila é a parte mais delicada e protegida do corpo, cercada por reflexos automáticos e de defesa. Reflexos automáticos de defesa. Assim deve ser a lei de Deus em nosso interior. Algo que cuidamos instintivamente sem permitir que nada a fira. É desse modo. Não deixe que a palavra de Deus seja ferida em você, porque no final das contas você estará ferindo a si mesmo. Guarda, protege a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Não permita que haja um pequeno desvio de sua parte, porque se você se desvia, você não está santificando Deus em você. Porque se você se desvia, você está ferindo a palavra que Deus dirigiu amorosa e cuidadosamente a você. De fato, meus irmãos, em profunda harmonia com este versículo, nós vamos ver São João dizendo para nós o seguinte, na sua primeira carta. Ele diz no capítulo 5, versículos de 11 a 12. Esses dois versículos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Aqui São João está falando não de qualquer vida, mas da vida eterna. Ele é claro, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, qual vida? A eterna, está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, ter Jesus, ter o Filho amado de Deus, viver para Cristo, viver com Cristo e viver de Cristo é ter a vida. Não é uma vida, a vida eterna ela não começa após a nossa morte biológica, após partirmos deste mundo. Mas quem tem o Filho já está na vida eterna, já está numa vida melhor, já está numa vida com qualidade. Expressão que a gente utiliza constantemente, que a gente ouve os nossos contemporâneos utilizar, estou em busca de qualidade de vida. As pessoas estão em busca de qualidade de vida. Mas o que será que é esta qualidade de vida? É ter uma condição financeira melhor? Ter qualidade de vida é ser livre de desgostos? É ser livre de sofrimento? Ter qualidade de vida é exatamente não ter nenhuma contrariedade? É ter o que se quer na hora que se quer, como se quer? Parece que aos olhos do mundo, qualidade de vida é isso. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que ter qualidade de vida é ter Cristo. Esta é a vida eterna, é a vida melhor, é a vida com qualidade, é a vida sem fim. É ser de Cristo, é ser com Cristo, é viver a alegria de ser dele. Porém, se São João nos diz que quem tem a vida eterna é aquele que está no Filho unigênito, no Filho amado, é aquele que tem o Filho, São João, ao mesmo tempo, ele nos indica como que nós podemos ter o Filho, como que nós podemos permanecer no Filho. Ora, ter a vida eterna é ter o Filho. E o que é necessário fazer para se ter o Filho? O mesmo São João, na própria carta, diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 3, os versículos 23 e 24. Este é o seu mandamento: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Guardar os mandamentos é a prova de que estamos permanecendo em Cristo. Aliás, a esse respeito, no mesmo Evangelho, no Evangelho escrito pelo mesmo autor, São João, aqui nós estávamos na primeira carta de São João,
No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz assim, ele fala que ele fala que aquele que o ama, se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus mesmo está dizendo que para permanecer nele é necessário guardar os seus mandamentos. E qual é o mandamento que ele está dizendo que nós precisamos guardar? Consiste exatamente em nos amarmos uns aos outros. Ter a vida é estar com Jesus, ter a vida eterna. E ter e estar com Jesus é guardar os seus mandamentos, porque onde está o amor, onde reina o amor, Deus ali está. Deus se faz presente. É isso que acontece, meus irmãos. No final das contas, é isso que Deus está solicitando de nós, determinando para nós. Se quisermos ter a vida verdadeira, a vida eterna, estejamos com Cristo. E se quisermos estar com Cristo, guardemos os seus mandamentos. Se queremos estar com Ele, que Sua palavra seja viva em nós. Que a Sua palavra ganhe vida e sentido em nós, em nossa vida. Guardemos os mandamentos de Deus para permanecermos com Cristo. E se permanecermos com Cristo, já ganhamos tudo, já ganhamos a eternidade feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.